Bom, esse tema da comunicação não violenta, ele é um tema bem amplo. A gente pode abordar esse tema de muitas formas. Eu gosto de usar um nome, porque tem algumas pessoas que não gostam desse nome, comunicação não violenta. Eu acho o nome um pouco estranho também. Não é que eu gosto, na verdade. Eu gosto porque esse nome, ele evidencia, ele traz à tona, ele traz uma reflexão de que existe algo que é a comunicação violenta. E faz a gente pensar, né, algumas coisas. Que existe algo que é a comunicação não violenta. E que a comunicação violenta promove violência. É uma semente da violência. E muitas vezes a gente olha situações de violência na sociedade, entre povos, entre nações, dentro das famílias, em relacionamentos íntimos. A gente vê situações de violência e a gente pode, equivocadamente, julgar uma das partes como culpada por aquele ato, por aquela situação, e a outra parte como vítima daquela situação. E muitas vezes, o que acontece é uma relação de corresponsabilidade. Muitas vezes aquela violência já começou muito antes de acontecer um ato violento. Muitas vezes já começou por uma comunicação violenta, por um jeito de se expressar que promove um sentimento de vergonha, um sentimento de medo no outro, né? Então, esse nome me leva a refletir isso, que existe algo que é a comunicação violenta. Mas também eu gosto de tomar um cuidado para não confundir a cabeça das pessoas, porque a pessoa que criou esse corpo de conhecimentos, né, que foi o Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo estadunidense, que sistematizou esse conhecimento, que é a comunicação não violenta, ele não deu esse nome com essa conotação de que é o oposto de uma comunicação violenta, né? Que a comunicação não violenta é o contrário de comunicação não violenta. Ele não deu esse nome com esse significado, com esse objetivo. Ele deu esse nome como uma referência, uma homenagem ao conceito de não violência, que foi muito difundido por Gandhi, por Martin Luther King e outras pessoas, e que tem um outro sentido. Não é o oposto de violência. A não violência, ela implica num esforço consciente da gente combater todo tipo de animosidade que possa existir dentro de nós. A gente colocar um esforço consciente para combater essa animosidade. O que é essa animosidade? Esse sentimento de rejeição, esse sentimento de exclusão, de querer excluir aquele que nos oferece uma ameaça, aquele que nos oferece um perigo, aquele que provoca um sentimento de medo na gente. A gente querer se livrar dessa pessoa ou desse algo que representa uma ameaça para nós. Então a não violência é um esforço de amor, a gente pode dizer assim, de amor, de compaixão, de compreensão, de aceitação. Então tudo isso está dentro desse princípio da não violência. E outro dia eu estava lendo um livro sobre o Gandhi, sobre os ensinamentos do Gandhi, e eu vi uma coisa muito interessante, que o Gandhi ele explicava que a não violência acontece em 4 níveis. No nível físico, que é não ter nenhum tipo de violência física, de machucar uma pessoa machucar a outra no nível físico, tá? Outro nível é o nível emocional. É a gente não sentir nada negativo em relação a outra pessoa.
Olha que interessante, a não violência no nível emocional é a gente trazer essa consciência dos nossos sentimentos. A gente ter consciência de quando a gente tem um sentimento ruim em relação a alguém, uma raiva, por exemplo, e a gente combater esse sentimento. A gente nutrir dentro de nós um sentimento fraterno em relação às outras pessoas. Falei de dois níveis, nível físico e nível emocional. Tem o nível da palavra. É a gente não falar mal das outras pessoas. Não falar mal do nosso inimigo. Ou seja, pode até existir um inimigo, uma pessoa que se coloca no lugar de inimigo meu, que queira causar dano a mim, né? Mas eu não me colocar no lugar de inimigo dessa pessoa. Eu não desejar mal para essa pessoa. Olha que interessante. Então, nutrir um sentimento de querer o bem às pessoas. E falar bem das pessoas, não falar mal das pessoas. E o quarto nível é o nível do pensamento. A gente não pensar mal do inimigo ou de quem quer que seja. Então, é algo muito mais profundo e muito mais refinado, assim, um refinamento do ser humano, do que simplesmente não bater em alguém, não fazer uma violência física. Eu vejo que é uma busca mesmo, é uma busca de espiritualidade, uma busca de desenvolvimento humano, pessoal, né? A gente conseguir desenvolver esse caminho da não violência na nossa vida, na nossa prática. Então, o Marshall Rosenberg, o que ele fez? Ele trouxe esse princípio da não violência para o âmbito da comunicação. Ele, na trajetória dele, na investigação dele, na pesquisa dele, de observação, de estudo de psicologia, de estudo do ser humano, ele teve muita influência de um psicólogo chamado Carl Rogers. Alguns de vocês devem conhecer. Inclusive, essa semana eu comprei um livro, deixa eu mostrar para vocês. Acabei de comprar esse livro aqui, ó. Carl Rogers, Tornar-se Pessoa. Tô adorando esse livro, tá? Eu já tinha ouvido falar, faz tempo que esse livro tava Sabe quando aquele livro, você tá namorando aquele livro, querendo ler, mas chegou o momento, agora eu tô lendo esse livro. Mas eu já conheço bastante coisa da contribuição do Carl Rogers. Ele foi um dos pioneiros da psicologia humanista, que trouxe esse viés da psicologia, da terapia, né, da psicoterapia, para o olhar humanizado do paciente. E o Carl Rogers, no seu trabalho como terapeuta, ele desenvolveu uma abordagem muito interessante, que hoje já está muito difundida, que é de ajudar o cliente, ajudar o paciente a entrar em contato consigo mesmo. E como que ele fazia isso? Através da autenticidade, através da vulnerabilidade. Ele tinha uma postura, e é isso que ele ensina nesse livro inteiro, ele passa o livro inteiro ensinando isso, através da postura do terapeuta, ele criava um ambiente seguro para que o paciente pudesse ser quem ele é, pudesse aceitar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas crenças, sem julgamento a si mesmo. Ele criava um espaço seguro de não julgamento, de aceitação do ser humano, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com as suas negatividades, de tal forma que a pessoa se sentia à vontade para se ver, para se aceitar como ela é. E isso trouxe uma contribuição muito grande para a psicologia no mundo todo. E o Marshall Rosenberg foi um aprendiz do Carl Rogers. Ele trouxe isso para a comunicação não violenta. Ele trouxe esse princípio do poder que tem a vulnerabilidade, a força que tem a vulnerabilidade. A gente poder criar um espaço seguro onde as pessoas possam se vulnerabilizar, possam ser quem elas são, possam expor
medos, angústias, raivas, indignações, sem medo de serem julgadas. E isso para quem já tem um pouco de contato com justiça restaurativa, por exemplo, que eu não conheço muita coisa, tá, de justiça restaurativa, mas o pouco que eu conheço, eu posso falar o pouco que eu conheço, são diversas práticas fundamentadas nesse princípio de criar um espaço de diálogo, criar um espaço onde as pessoas possam se vulnerabilizar, e como isso gera um sentimento de empatia, de compreensão e de perdão entre as pessoas envolvidas em um conflito, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito bonita. Então, isso está baseado também nesse princípio, sabe, da vulnerabilidade. Então, um dos princípios mais importantes da comunicação não violenta é esse. É a gente conseguir se vulnerabilizar em um diálogo, em uma situação de conflito, a gente conseguir se comunicar de forma que a gente se exponha, em alguma medida a gente se exponha. E aí, o Marshall, dentro da comunicação não violenta, ele identificou várias diferenciações que para mim são, sim, eu gosto de explicar a comunicação não violenta por aí, porque tem muitas formas de explicar, tá? Mas eu gosto de explicar por aí as diferenciações que a comunicação não violenta mostra pra gente, ensina a gente a ter esse tipo de discernimento. São vários discernimentos que a gente desenvolve com a comunicação não violenta. E aí eu vou falar de alguns, tá? Que eu considero que são os mais importantes. Um deles é a gente diferenciar observação de julgamento. Isso é uma coisa difícil. É difícil. Vou falar para vocês. Eu conheço muitas pessoas que estudam comunicação não violenta, pessoas que frequentam religiões que ensinam a não julgar, e mesmo assim julgamos, né? Eu vou falar julgamos porque eu me incluo nisso. Eu me pego muitas vezes julgando. E o que é esse julgamento? Eu gosto de entrar fundo na coisa. O que é esse julgamento? É quando a gente, dentro da forma como a gente enxerga a realidade, a forma como a gente interpreta uma situação, como a gente interpreta a atitude de alguém que fez algo que a gente não gostou, que fez algo que a gente não admira, algo que trouxe algum dano, que trouxe algum aborrecimento, é a gente interpretar isso com uma conotação depreciativa, atribuindo para essa pessoa que fez algo que a gente não gostou, atribuindo um sentido de erro, de que a pessoa errou, ela não deveria ter feito isso, aquilo que ela fez está errado. E quando a gente faz isso, instantaneamente a gente coloca uma oposição entre o certo e o errado, porque se eu estou aqui apontando o erro em alguém, logo eu estou no lugar do certo, aquele que sabe qual é o certo, aquele que está no lugar do certo, e que o outro está errado. Ou seja, é esse movimento de apontar o erro no outro. E isso acontece de muitas formas. Eu acho interessante isso, porque eu já estudava faz muito tempo essa questão do julgamento e tal, mas com a comunicação não violenta eu comecei a perceber as nuances disso. A coisa, assim, tem vários tons. Não é só preto e branco. Tá julgando ou não tá julgando, sabe? Tem várias nuances. A coisa é sutil. Então, quando a gente fala para alguém, você não deveria fazer isso. Você deveria, a mulher que fala para o marido, você deveria cuidar mais dos filhos. Então, quando a mulher fala para o marido, você deveria cuidar mais dos filhos,
Tem um julgamento aí. Porque ela está dizendo, está implícito nas palavras dela, que o tanto que o marido cuida dos filhos não está certo. É pouco, deveria ser mais. O correto seria mais. Ele cuida isso, ele não cuida isso, logo está errado. Ele deveria cuidar mais. Então olha que interessante, a gente começa a analisar a linguagem, o uso das palavras, e a gente começa a perceber como é que o julgamento se manifesta nas nossas palavras, às vezes sem a gente ter consciência disso. Vou dar um outro exemplo. Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho de graduação, na época da faculdade, tá? Lá atrás. Fazendo trabalho de conclusão de curso da faculdade, fiz faculdade de propaganda e marketing, e a gente estava fazendo um TCC na época. E eu tinha uma atitude assim mais concentrada, eu queria falar de gráficos, a gente estava fazendo uma análise de marketing de um produto, alguma coisa assim. E eu querendo fazer gráficos e análises e tal, e o colega do meu grupo só fazendo brincadeira, descontraindo, falando besteira, e eu comecei a ficar nervoso com ele. Eu achava que ele estava muito distraído e tal, e as contribuições que eu estava dando eram as contribuições importantes para o trabalho. O que ele estava falando não era importante. E eu criticava muito ele por isso. Qual não foi minha surpresa quando chegou na hora de apresentar o projeto? O professor, o cara que estava avaliando, encontrou um monte de erro no que eu fiz. E o que salvou a gente a passar de ano foram as contribuições desse meu colega, que era super criativo, fez um desenvolvimento da arte, do produto e tal, e isso que salvou. Aí que eu vi o valor dele no meu grupo, e eu achava que ele só atrapalhava. Então, foi um grande aprendizado para mim, nessa coisa do trabalho em equipe, porque às vezes a gente acha que o outro não deveria agir assim. Tá errado, né? Se uma pessoa, por exemplo, se um homem fala para uma mulher, ou se nem precisa falar para uma mulher, se ele desabafa com alguém, se ele fala com alguém, olha, a minha mulher é muito carente, ela precisa de mais de contato comigo, de intimidade, de conversa, é muito, é demais. Então o que tem aí? Tem um julgamento também. Porque ele está dizendo que está demasiado. Então está errado. Do ponto de vista dele, está errado. Deveria ser menos. Então isso se aplica a muitas situações, tá? E aí, um dos caminhos de aprendizado dentro da comunicação não violenta é esse. É a gente distinguir fato de julgamento. Então, e isso é muito difícil. Por que isso é difícil? Porque muitas vezes a gente traz com a gente sentimentos angustiantes, sentimentos desconfortáveis, de dificuldade de lidar com uma pessoa. Então, aquele sentimento de angústia, muitas vezes, turva o nosso pensamento. Ele tira a nossa clareza mental de conseguir perceber a realidade como ela é. Os nossos sentimentos ruins, eles fazem a gente enxergar a realidade de uma forma enviesada. Ele tira a nossa percepção da realidade. A gente começa a perceber de outra forma, de uma forma limitada. Então, por isso que é tão difícil a gente desenvolver essa habilidade de observar os fatos sem julgamento. Principalmente quando a gente está com raiva de alguma coisa. Pode perceber. Procura lembrar de uma situação em que você estava com raiva de alguém, porque alguém falou algo que te deixou com raiva, ou fez algo que te deixou com raiva, ou algum presidente da república falou algo que te deixou com raiva, com sentimento de indignação. É difícil, né? A gente só observar o fato sem entrar em julgamento. Por quê? Porque aquele sentimento de indignação turva o nosso pensamento. Então, eu gosto de dizer o seguinte, a comunicação não violenta, eu gosto de chamar de comunicação consciente. Tem muitas pessoas que dão esse nome, eu gosto de dar esse nome também. É uma comunicação consciente. Porque à medida que a gente faz um esforço
de separar fato de julgamento e de fazer outras separações que eu vou explicar daqui a pouco também, né, de colocar em prática essas diferenciações, a gente vai trazendo consciência para as coisas que estão acontecendo. Consciência para o nosso pensamento. A gente começa a observar o nosso pensamento, a perceber, pela observação do nosso pensamento, a gente começa a identificar quando que o nosso pensamento não está condizente com a realidade. A gente começa através dessas diferenciações da comunicação não violenta, a gente consegue entrar em contato com aquilo que é mais importante numa relação. E aí isso já me leva a falar de uma segunda diferenciação, que é a diferença entre sentimento e pensamento. Sentimento e pensamento. Qual que é a diferença entre sentimento e pensamento? Se eu falo, por exemplo, eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado naquele dia que você falou tal coisa, eu me senti rejeitado. Então, quando eu digo eu me senti rejeitado, eu trago dentro das minhas palavras, eu trago um sentido de que você me rejeitou. Se eu me senti rejeitado, é porque você me rejeitou. Logo, eu estou julgando você. Eu estou atribuindo a você uma atitude negativa, de que você fez algo errado, que é você me rejeitou. Então, quando eu falo eu me sinto rejeitado, isso não é um sentimento. É um pensamento. É um pensamento disfarçado de sentimento. É chamado também de um pseudo-sentimento. É disfarçado de sentimento. Eu acho que eu estou falando do meu sentimento, mas na verdade eu não estou. Na verdade eu estou falando de uma interpretação que eu estou fazendo da sua atitude, de que você me rejeitou. Isso é uma interpretação minha. Porque muitas vezes, se eu me sinto rejeitado, se outra pessoa viu a mesma situação, ela pode muito bem ter interpretado a situação de outra maneira. Ela pode dizer, não, a pessoa não te rejeitou, a pessoa só te deu um feedback sincero com uma intenção de te ajudar. Ou senão, a pessoa não te falou aquilo que ela falou para os outros porque ela quis te proteger, porque ela achou que você não ia saber lidar com aquilo, então ela não falou para você. Não foi que ela te rejeitou. Então percebe? De novo, a interpretação que a gente faz muitas vezes atrapalha a nossa conexão com nós mesmos. Se eu fico falando, eu me senti rejeitado, eu me senti injustiçado, olha lá, me senti injustiçado. Não é um sentimento, é um pensamento, tem todo um julgamento aí. Eu me senti excluído. Tem uma série de palavras aí. Então, essas palavras que o Marshall identificou, né, que são pseudo-sentimentos, quando elas fazem parte do nosso vocabulário, do nosso discurso, quando a gente tem esse discurso, a gente está se distanciando de nós mesmos, do nosso sentimento verdadeiro. Então é uma linguagem, é toda uma linguagem que a gente está acostumado a usar que nos desconecta de nós mesmos. Então, de novo, a comunicação não violenta é uma comunicação consciente que nos ajuda a usar a linguagem de uma forma que nos conecta com os outros e com nós mesmos. Então, em vez de falar sentimentos que não são sentimentos, a gente aprende a falar de sentimentos mesmo. Eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou angustiado, eu estou com medo. Então, uma das coisas que fazem parte da comunicação não violenta é a gente aprender a reconhecer sentimentos e expressar sentimentos. Então, tem muito de desenvolvimento emocional. Talvez alguns de vocês estudem isso, isso é uma coisa que eu estudo muito também. O desenvolvimento socioemocional. Isso está dentro da comunicação não violenta.
em vários aspectos. E um dos aspectos é esse. É a gente desenvolver um vocabulário de sentimentos. A gente ter repertório, saber dar nome, ter um vocabulário de palavras que representem aquilo que a gente está sentindo. Para que a gente possa, numa conversa, num diálogo, ou até mesmo num diálogo interno, nós com nós mesmos, quando a gente está lidando com as próprias questões, a gente conseguir entender aquilo que a gente está sentindo, conseguir se compreender. E para se compreender, muitas vezes, ter palavras que denominem, né, que representem, que abranjam aquilo que a gente está sentindo, muitas vezes ajuda a gente a entender, a entrar em contato com o nosso sentimento. E quando a gente vai conversar com outra pessoa para se expressar, para dizer, olha, aquilo que você fez aquele dia, quando você fez aquilo, eu fiquei com medo. Olha que interessante. Para a gente conseguir chegar nesse ponto de falar para alguém, olha, quando você fez aquilo aquele dia, eu fiquei com medo, eu preciso primeiro ter algum nível de autoconhecimento, de autoconsciência, de perceber o que acontece dentro de mim, de autoobservação, né? Para conseguir perceber que aquilo que eu estou sentindo é medo, saber dar nome para aquilo. Assim eu consigo conversar sobre. Então tem isso, a gente aprender a identificar os sentimentos, aprender a dar nome para os sentimentos. E tem outra coisa, à medida que a gente aprende isso, né, de conhecer os próprios sentimentos, de dar nome para os próprios sentimentos, a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade, porque aquilo que a gente está denominando, que a gente está nomeando, que são os sentimentos, começa a fazer parte da nossa observação, começa a fazer parte do nosso campo de observação. A gente começa a observar a existência dos sentimentos. Porque o que acontece com muitas pessoas que não fazem isso? Elas sentem coisas da mesma forma que nós, mas elas não percebem o que estão sentindo, não sabem o que estão sentindo, e nem sabem que estão sentindo algo. Muitas pessoas nem têm consciência que estão sentindo algo. É algo que age por trás, como se fosse uma música ruidosa, barulhenta, influenciando o pensamento da pessoa, influenciando a atitude da pessoa, influenciando a forma como a pessoa enxerga o mundo, aqueles sentimentos, e a pessoa nem sabe da existência daqueles sentimentos por trás. Aquela música ruidosa. Então, à medida que a gente toma consciência disso, a gente percebe que existe uma música. Eu estou usando essa metáfora da música porque eu vejo que é mais ou menos o mesmo efeito que tem. A música tem uma influência sobre o nosso humor, né? Então, sobre o nosso ritmo. Às vezes a gente está ouvindo uma música mais agitada, a gente começa a bater o dedo na mesa, no mesmo ritmo. Ou se a gente ouve uma música clássica, um violino, um piano, aquela música assim, que penetra fundo no coração e que traz paz e harmonia e amorosidade, né? Então, tem uma relação direta. Então, perceber o sentimento é um caminho de aprendizado também, que faz parte da comunicação não violenta. E à medida que a gente percebe isso na gente, a gente ganha habilidade de perceber isso no outro também. Olha que interessante, porque a gente só consegue reconhecer algo no outro quando a gente já conhece aquilo na gente. A gente precisa primeiro conhecer algo para depois reconhecer no outro. Não é à toa que esse reconhecer tem o conhecer dentro. É conhecer de novo, né? Então, se a gente já passou por uma situação em que a gente sentiu vergonha, constrangimento, e a gente sofreu com aquilo, e a gente trouxe aquilo para a consciência, a gente percebeu,
refletiu sobre aquilo, percebeu, poxa, aquilo que aconteceu comigo me fez sentir vergonha. E a gente lembra como é que é esse sentimento de vergonha. Aí a gente está numa outra situação de vida em que a gente vê outra pessoa sentindo vergonha. A gente reconhece. Olha, a pessoa está sentindo vergonha. Por quê? Porque aquilo já é conhecido. Eu já conheço aquele sentimento, então eu percebo aquilo no outro também. Aí se eu estou numa reunião de trabalho, por exemplo, se eu estou numa reunião de trabalho e um colega meu fala alguma coisa, por exemplo, eu dou uma ideia para o meu chefe, aí vem o meu colega de trabalho e fala alguma coisa que se opõe à minha ideia. Se opõe, tá? Se eu não tiver uma autoconsciência, uma percepção dos meus sentimentos, uma compreensão do ser humano, qual que é a tendência? Eu logo vou entrar em julgamento, vou falar, essa pessoa está querendo me prejudicar, ela quer puxar meu tapete. E pode até ser, tá? Não estou falando que não é. Pode até ser que a pessoa, no fundo, tenha uma intenção. Só que eu não vou entrar naquela coisa conflituosa com aquela pessoa. Eu vou compreender, por exemplo, que ela está agindo assim porque ela tem um sentimento por trás. Às vezes ela está com medo. Ela está com medo. E pelo medo que ela está sentindo, por algum motivo, o jeito que ela está encontrando de lidar com aquilo, de se proteger, de se sentir segura, é me atacando. É atacando as minhas ideias, é me criticando. Mas eu posso perceber que ela está agindo assim porque ela está com medo. Por quê? Porque eu já percebi o medo em mim, em outras situações. Então, isso, para vocês, assim como eu, né, que estão estudando e procurando práticas de pacificação, esse é um conhecimento fundamental, a comunicação não violenta. A gente compreender que por trás de um comportamento ruim, um comportamento conflituoso, um comportamento danoso, existe um sentimento. A pessoa está sendo movida por um sentimento. E por trás de um sentimento, existe uma necessidade. Esse é um outro conceito básico da comunicação não violenta. Que por trás de todo sentimento existe uma necessidade. Todo sentimento é movido por alguma necessidade. Então, como eu disse, a gente compreender o sentimento da pessoa. Primeiro passo, né? Segundo passo, compreender a necessidade que está por trás daquele sentimento. Então, aquele medo que a pessoa está sentindo, por quê? Que necessidade que ela está querendo cuidar? Do que ela está querendo cuidar? E às vezes nem ela sabe que ela está querendo cuidar disso e por isso que ela está sentindo aquilo e por isso que ela está agindo daquela forma. Mas quando a gente estuda a comunicação não violenta, a gente pode já perceber, imaginar. Às vezes a gente não entende o que se passa na cabeça de uma pessoa, no coração de uma pessoa. Às vezes é uma coisa muito diferente da nossa realidade. Às vezes é difícil de entender. Mas a gente coloca um esforço consciente para compreender a pessoa. Para compreender o que a pessoa está sentindo. Para compreender o que ela está querendo cuidar, que é a necessidade dela. Então isso tem tudo a ver com a não violência de Gandhi. Porque esse processo, que é a comunicação não violenta, ele nos conduz, ele vem nos conduzindo a esse sentimento de não violência, a esse sentimento de empatia, de compaixão, de compreensão do outro. Por mais inimigo que possa nos parecer essa pessoa. Então, é um processo que desconstrói essa relação de inimigo. Desconstrói essa relação que nós criamos muitas vezes. Essa relação de inimigo. A gente se coloca num lugar de oposição, de polarização.
de que o outro está do outro lado. Eu estou desse lado, o outro está do outro lado. É um contra o outro. Isso na política, isso na hora de decidir estratégias políticas e sociais, de educação, de saúde. Isso na hora de falar sobre vacina, não vacina. Isso na hora de falar sobre libera o comércio, não libera o comércio. Vocês sabem, né? Tanta polarização que a gente está vivenciando. E eu percebo isso. Às vezes eu vejo uma pessoa que pensa muito diferente de mim, mas eu já tenho algum treino, né, nessa área, nesse conhecimento que é a comunicação não violenta, então eu já não fico julgando as pessoas, porque eu já entendo que aquela escolha que a pessoa está fazendo, aquela forma de pensar, está sendo movida por uma necessidade. A pessoa que acha um absurdo liberar o comércio, que acha que as pessoas deveriam ficar em casa porque a saúde em primeiro lugar, ela está com essa necessidade pulsando dentro dela, de segurança, de saúde. Ela não quer perder ninguém, ela está com medo. Então aquilo fala mais forte para ela do que, por exemplo, uma necessidade de vida social, de convívio, de encontrar os amigos. Às vezes ela não está precisando tanto assim, né? Aquela pessoa que acha que tem que liberar o comércio, às vezes também está preocupada com a saúde, mas aquilo não está pulsando tão forte dentro dela quanto a necessidade de sobrevivência, do ganha-pão, de vender o produto dela, de fazer a economia girar, sabe? Aquilo está pegando mais para a vida dela. Então tem umas coisas assim... Eu não cheguei a fazer uma estatística, tá? Eu nem sei se alguém fez uma estatística, mas eu tenho uma hipótese. Que, em geral, as pessoas que falam com mais convicção, assim, ó, tem que ficar em casa, não sei o quê, geralmente é quem está conseguindo viver bem em casa. Está conseguindo. Não está precisando tanto sair de casa. Agora tem muita gente que está precisando sair de casa. Então, eu estou só trazendo um tema polêmico, porque eu poderia trazer outros temas polêmicos. Porque eu gosto de dialogar sobre isso. De mostrar que tem um sentido um determinado posicionamento. E tem um sentido outro posicionamento também. A gente pode, nos nossos espaços de diálogo, né? É isso que vocês estão estudando, né? O tecendo espaços de imaginação e ação para a paz. Tecendo espaços. O que é tecer um espaço? É a gente construir espaços de diálogo. Então, a gente entrar em contato, né? Eu ia falar uma coisa que era um posicionamento meu um tempo atrás, tá? Depois eu amadureci um pouco mais e vou falar como é que eu vejo hoje. Antes eu via assim esse negócio do julgamento como uma coisa assim, uma coisa errada. Então tá julgando, tá errado, a gente tem que aprender a não julgar. Eu continuo achando que o julgamento atrapalha a nossa vida, muitas vezes. Mas eu amadureci, dentro do estudo da comunicação não violenta, eu entendi que, em vez de rejeitar o julgamento como uma coisa assim, ó, não pode, sai pra lá. Então eu estou excluindo o julgamento, não estou querendo nem lidar com ele, porque é uma coisa ruim. Em vez de fazer isso, deixa eu acolher os meus julgamentos, deixa eu tomar consciência dos meus julgamentos, deixa eu observar o meu pensamento. E aí tem vários exercícios dentro da comunicação não violenta, dentro dos cursos, dos workshops, tem exercícios que nos ajudam a tomar consciência do nosso julgamento, escrever no papel, por exemplo, aquilo que passa na minha cabeça, que julgamento que eu estou fazendo. E através desse julgamento, a gente estudar, entrar em contato com isso, para identificar que necessidade minha eu estou querendo cuidar, que me faz ter aqueles pensamentos julgadores. Então, o pensamento carregado de julgamento, ele é sim um problema nos relacionamentos, nos conflitos, ele é um dificultador para a pacificação social, mas a gente pode aproveitar pode aproveitá-los para entrar em contato com aquilo que é o mais importante, que é aquilo que eu estou querendo cuidar,
a minha necessidade, ou a necessidade de alguém que eu estou querendo cuidar. E eu posso entrar em contato com a necessidade do outro também. E aí, isso me leva a uma outra diferenciação, que eu nem ia falar, mas me veio agora emendando uma coisa na outra, que é a diferença entre poder sobre o outro e o poder com o outro. Olha que interessante. A comunicação não violenta desperta isso em nós. Essa atitude de poder com o outro. Porque o poder sobre o outro implica num uso de poder de uma pessoa que tem um poder a mais do que o outro, seja o pai com o filho, seja um professor com o aluno, seja um chefe com alguém da empresa, seja um policial com um bandido, enfim, alguém que tenha um poder, seja a mulher com o marido, seja o marido com a mulher, enfim, exercer o poder sobre o outro, exercer uma ameaça, fazer algo ou dizer algo que provoca medo, que faz com que o outro tenha um comportamento que a gente deseja, mas não é porque ele quer realmente, é porque ele está com medo do que vai acontecer. Isso acontece muito nas relações íntimas também. Uma pessoa colocar de uma forma a necessidade dela que provoque medo no outro do que possa acontecer. Daí o outro cede. Cede para evitar briga, para evitar retaliações. Dentro do relacionamento íntimo acontecem diversos tipos de retaliações. Então isso é o poder sobre. É o poder sobre. Em vez disso, a gente pode aprender a desenvolver o poder com. O que é o poder com? É a gente desenvolver essa relação com as pessoas, de construir junto, de empoderamento, tanto de mim mesmo quanto do outro. Ou seja, eu aprendo a colocar alguns limites no relacionamento, porque eu entro em contato com o que é necessário, com o que eu quero cuidar, com aquilo que é importante para mim. E quando eu tenho consciência disso, eu posso não aceitar algumas coisas que ferem a minha necessidade. Eu posso colocar alguns limites de convivência, alguns limites no relacionamento, de como é que as coisas têm que ser, porque eu quero cuidar de mim. E eu posso também, com um olhar empático e compreensivo, também cuidar das necessidades do outro. E com isso, convidar o outro a um diálogo que possa encontrar soluções criativas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades de relacionamento. Então eu não vou impor que tem que ser desse jeito, que eu acredito que é o único jeito que vai atender minha necessidade. Também não vou aceitar que o outro imponha aquilo que ele acha que é o único jeito que vai atender a necessidade dele. Não, eu vou conduzir o diálogo para um lugar de diálogo realmente, em que a gente possa se compreender, entrar em contato um com o outro e construir junto possibilidades. Possibilidades em que eu esteja sendo cuidado e o outro esteja sendo cuidado. Então tem muita coisa, tá? Eu falei o que eu, de forma espontânea, fui emendando uma coisa na outra, mas estou aberto agora a perguntas, esclarecimentos, o que vocês quiserem saber. Vamos ver aí como é que eu posso ajudá-los. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Maria. Então, eu tinha uma pergunta que foi, acho que do começo da tua fala, que era sobre os julgamentos, se é possível viver uma vida livre dos julgamentos, mas aí depois você acabou compartilhando com a gente uma ideia que adotou para a sua vida, que é abraçar os seus julgamentos, né, e entender as suas necessidades. Então, para mim, a resposta já ficou aí. Mas eu queria dizer que foi uma sessão assim de terapia completa, coisas que a gente demora anos para entender e aí já ficou tudo muito claro. Nunca tinha pensado que comunicação não violenta era uma área muito mais pessoal e de desenvolvimento emocional,
Eu achava que era realmente algo mais teórico e, assim, fiquei completamente surpresa, adorei. E, assim, vou passar o resto da semana pensando sobre esses assuntos. Muito obrigada, Yuri, pela participação. Obrigado, Evelyn. Evelyn, você falou que já foi respondido, mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar uma coisa interessante. Que o ponto que eu acho não é nem tanto a gente não julgar. É lógico que esse é o caminho. Eu considero que esse é o caminho. É a gente aprender a não julgar. Quanto mais a gente puder fazer isso, melhor para nós mesmos e para as nossas relações. Mas é muito difícil não julgar. É uma coisa muito automática, muito instantânea. Então, o que eu gosto de dizer? O mais importante não é não julgar. O mais importante é a gente perceber que está julgando. É a gente ter consciência dos próprios julgamentos. É a gente perceber que está julgando, perceber o sentimento que aquele julgamento gera dentro da gente. Porque pode observar. O nosso pensamento, ele gera sentimentos. Aquele lugar onde está o nosso pensamento, que a gente alimenta nosso pensamento, aquilo nutre, né? Aquilo influencia o nosso humor, influencia o nosso estado emocional também. Então é toda uma observação que a gente pode aprender a fazer no dia a dia. No dia a dia. E quando a gente percebe, a gente observa que está julgando, e isso dentro de um curso, de um aprofundamento em comunicação não violenta, a gente aprende isso. A perceber o que é observação, o que é julgamento. Eu não expliquei tanto, né? Daria para explicar mais, inclusive. Mas a gente começa a perceber, puxa, isso aqui eu estou julgando. E você entra em contato com isso. E aí, quando você entra em contato com isso, você já fica mais gato escaldado. Gato escaldado é aquele que já caiu na água quente, né? E não cai mais na água, porque já está com medo de cair na água quente de novo. Eu não sei se é na água quente ou na água gelada. O ditado. Na água. Enfim. Mas assim, já vira um gato escaldado. Você sabe que pelo julgamento, às vezes a gente sente uma raiva, e por esse sentimento, às vezes a gente fala coisa que não deve, a gente fala coisas que magoam alguém, que ofendem alguém, que afastam as outras pessoas de nós, pessoas queridas. Então a gente já, pela nossa própria experiência de vida, a gente já sabe que acontece essas coisas. Então quando a gente observa aquilo acontecendo dentro da gente, opa, deixa eu fechar minha boca aqui, respirar, deixar passar um dia, 2 dias, 3 dias, até trazer aquela situação para uma conversa, né? Porque a gente já percebe o que está acontecendo dentro da gente. Teve um dia, faz algumas semanas, eu dei uma palestra, e aí teve uma amiga minha, que depois eu encontrei com essa amiga, e ela falou um monte, de uma forma muito depreciativa, cheia de crítica ao jeito que eu conduzi, os exemplos que eu dei, que eu não me conectei com as pessoas, que eu não me preparei, não usei material de apoio, me criticou pra caramba. Eu fiquei arrasado, assim. Fiquei me sentindo super mal. Aquele dia, eu fui pra cama, eu fiquei assim, com a cabeça no travesseiro, me observando. Eu achei interessante. Depois eu contei pra minha esposa aquilo que eu fiz. Eu fiquei curtindo aquele sentimento. Não curtindo no sentido de me sentindo bem, me deliciando. Não, curtindo no sentido de sentindo, percebendo. Fiquei percebendo aquele sentimento. Aquela mistura de frustração, de vergonha, medo do que os outros vão pensar, de culpa porque eu não me preparei adequadamente para aquela palestra, de raiva da pessoa porque como ela pode falar aquilo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo.
E eu fiquei sentindo aquilo e observando aquelas emoções acontecendo dentro de mim. E os pensamentos. Então, às vezes, a gente não tem clareza de imediato. O que a gente está sentindo, sabe? Qual que é a nossa necessidade. A gente não tem clareza de imediato. Às vezes tem um tempo de cada um de entrar em contato com aquilo, de lidar com aquilo. Às vezes às vezes tem uma energia. A gente fica carregado com uma energia ruim, né? Quando acontece alguma coisa. E a gente precisa dar um tempo daquela energia, dar uma limpada, dar uma, sabe? Evaporar, para a gente conseguir entrar em contato consigo mesmo, desenvolver uma atitude de compaixão consigo mesmo, de compreensão consigo mesmo. Então é isso. Por que eu estou falando de observar o julgamento? Porque nessa situação eu fiquei me julgando também. Me julgando e julgando a pessoa. Então muitas vezes alguém fala alguma coisa me criticando, né? Qual que é a primeira reação? Julgar a pessoa por isso, pelo que ela está falando, que não tem nada a ver, que ela não sabe de nada. Me julgar porque eu sou um imbecil, porque eu também não sei de nada e, de novo, eu estou fazendo a mesma coisa, né? Tudo julgamento. Julgamento ao outro, julgamento a si mesmo. Então é a gente perceber a presença do julgamento e a gente aprender com ele. Aprender com ele. Esse que é o ponto. Não é a gente... Você falou abraçar, né? Não é abraçar no sentido assim... eu julgo mesmo e é normal, é humano, então eu vou continuar julgando porque a vida é assim mesmo. Não. É a gente abraçar no sentido de... Que eu acho que foi esse sentido que você quis dar, né? É abraçar no sentido de acolher. Falar, vem cá, meu filho. Vem cá. Eu te vejo. Eu te escuto, eu te compreendo. Vem cá, julgamento. Observar o julgamento e aprender com ele. Ele faz parte de nós. Né? Mas o objetivo não é a gente ficar alimentando o julgamento, dando mamadeira pro julgamento, não, no nosso colo. É a gente acolher, mas para a gente se transformar, porque eu vejo que o caminho de evolução do ser humano é a gente julgar menos. Julgar menos, ter mais empatia, ter mais compreensão pelo nosso semelhante. Ter mais amor pelo nosso semelhante, amor ao próximo. Então é isso. Acho que Nival botou umas palminhas aí na tua fala, e eu também, assim, realmente, essa questão da gente não... de abraçar, de entender, não de, tipo, vou julgar mesmo várias vezes, e é isso. Realmente. Vou ler aqui um comentário no chat. Depois eu quero falar, viu? Certo, professor. Depois do comentário. Beleza. Tem um comentário e uma pergunta do Felipe Valente. E ele fala assim: muito obrigado por toda a fala, Yuri. Excelentes colocações. Você mencionou a importância de ter um vocabulário de sentimentos para poder identificar, entender e transmitir o que se está sentindo. Como fazer quando, na tentativa de comunicar tal sentimento, o interlocutor não consegue compreender o tal sentimento? É por uma falha na minha comunicação? E como criar vias de comunicação mais efetivas e mais autênticas entre as duas partes? Tá, legal, boa pergunta. Mesmo na tentativa de comunicar o sentimento, né, de comunicar como é que a gente está se sentindo, mesmo assim, às vezes o interlocutor, a pessoa com quem a gente está querendo desenvolver um diálogo, não consegue compreender. Eu vejo que tem até um certo limite, tem uma responsabilidade nossa, da forma como a gente se expressa. E tem além desse limite, tem uma responsabilidade do outro, que a gente pode muitas vezes se comunicar desse jeito, né, da comunicação não violenta e da melhor forma possível, mas o outro, mesmo assim, ter dificuldade de compreender o nosso sentimento. E eu vou explicar como é que acontece isso. Então, qual que é a nossa responsabilidade? O que acontece? Que muitas vezes atrapalha, não me ajuda a ser compreendido. Eu quero ser compreendido. Cada um aqui quer ser compreendido. Todo mundo quer ser compreendido. É uma necessidade do ser humano se sentir compreendido. Eu aposto que todo mundo aqui quer se sentir compreendido. Quando a gente não se sente compreendido,
a gente fica frustrado. É muito frustrante. É muito frustrante quando a gente não é bem compreendido pelas outras pessoas. Então é uma necessidade nossa. Só que muitas vezes o jeito que a gente se expressa não facilita com que o outro nos compreenda. E um elemento que muitas vezes está ligado a isso é quando na nossa fala tem qualquer tipo de crítica a outra pessoa. Quando a gente, na nossa fala, eu vou dar um exemplo. Se eu estou numa reunião com o Nivaldo, estou numa reunião de trabalho com o Nivaldo, tomando uma decisão estratégica do grupo, alguma coisa assim. E ele fala alguma coisa que eu fico com muita raiva. Aí depois eu falo, com raiva, eu falo, pô, Nivaldo, aquilo que você falou me deixou com muita raiva. Será que vai ajudar ele a compreender o meu sentimento? A entrar em contato com a minha humanidade? Ou vai provocar nele uma defesa, uma resistência? Lógico, a menos que ele tenha todo um treino, né? De empatia, lógico. Mas uma pessoa que não tem esse treino. Então, se eu só falo do meu sentimento, assim, de uma forma seca, não é suficiente. Não é suficiente. Por isso que tem uma coisa dentro da comunicação não violenta que eu não falei, mas vou falar agora, porque acho que agora está sendo oportuno, que são os 4 passos da comunicação não violenta. Para quem já leu o livro do Marshall Rosenberg, sabe do que eu estou falando. Então, ele estruturou dessa forma, são 4 passos. Então, primeiro você fala da observação, o que aconteceu, sem julgamento, então você separar a observação do julgamento, você fala o que a pessoa fez de fato, você fala como você se sentiu, e aí você não falar, eu me senti rejeitado, não, eu fiquei com raiva, fiquei com vergonha, fala de sentimentos. E aí você fala da necessidade, por que eu me senti assim? Porque eu tenho uma necessidade de ser aceito, eu tenho uma necessidade de apreciação, eu tenho uma necessidade de reconhecimento pelo meu esforço, pelo meu trabalho, eu tenho uma necessidade de segurança pela minha estabilidade financeira, e quando você falou aquilo, eu senti uma ameaça à minha estabilidade no trabalho, por exemplo. Então, eu estou explicando por que eu me senti daquele jeito. Porque eu tenho uma necessidade que não foi atendida naquele momento. Uma necessidade que foi de alguma forma ameaçada por aquele comportamento da pessoa. Ou que eu interpretei dessa forma, né? Então, quando eu explico isso, o que a pessoa fez, como eu senti e que necessidade minha está por trás daquele sentimento, isso é um convite à outra pessoa a me compreender. A compreender por que eu estou me sentindo daquela forma. Porque quando eu falo da minha necessidade, de novo, olha que interessante, pela minha linguagem, pelo uso das minhas palavras, eu estou mudando o foco. Eu estou mudando o foco da minha atitude, da minha conversa. Eu não estou atribuindo a responsabilidade no outro pelo que eu estou sentindo. Eu estou atribuindo a responsabilidade a mim mesmo. A minha necessidade que não está sendo atendida, que de alguma forma está sendo ameaçada, e que por isso, e também pela interpretação que eu fiz das coisas, pelo jeito como eu enxerguei aquilo, é que eu estou sentindo aquilo. Então eu estou puxando para mim a responsabilidade. Quando eu puxo para mim a responsabilidade, eu tiro do outro o peso. Eu não estou colocando peso no outro. Você me fez me sentir assim. Aquilo que você fez me causou dor. Aquilo que você fez me prejudicou. Eu estou falando aquilo que você fez, serviu de gatilho, de estímulo, para despertar um sentimento em mim. Só que você não é responsável por isso. Eu sou responsável. É essa dinâmica toda que acontece dentro de mim, entre necessidades, julgamentos, crenças e sentimentos,
que acontecem dentro de mim é que me fazem me sentir desse jeito. Não é aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Então, esse passo a passo que o Marshall trouxe na comunicação não violenta, ele naturalmente vai tirando a gente, vai nos tirando desse lugar de culpar o outro, de cobrar do outro, de cobrar algo do outro, de exigir algo do outro, de reivindicar algo do outro, de reclamar do outro. Ele nos tira desse lugar, porque a gente vai, pela nossa linguagem, a gente vai desenvolvendo a nossa própria percepção das coisas. E chega um ponto que a gente não precisa nem seguir esse passo a passo. Já é uma coisa natural, a gente já percebe que aquele sentimento que a gente tem não é por culpa do outro. É essa dinâmica toda interna nossa. Então, quando a gente se expressa dessa forma, isso é muito mais eficaz para convidar a pessoa a compreender o nosso sentimento do que se a gente não se expressa dessa forma. Se a gente fala só de uma forma seca. Você me deixou com raiva. Você me fez me sentir vergonha. Você me causou vergonha naquela reunião. Você me causou vergonha. Olha lá. Você é culpado pelo fato de eu ter sentido vergonha. Então, é uma abordagem de comunicação que ajuda a criar essa ponte de uns compreenderem os outros. E isso tem a ver com o que o Felipe falou também aí no chat, de como criar vias de comunicação mais autênticas. Autênticas. Porque quando eu falo do meu sentimento, da minha necessidade, eu estou sendo autêntico, eu estou falando de mim. É isso, e essa é a definição de autenticidade dentro da comunicação não violenta. E aí eu vou fazer uma outra distinção, tá? Outra distinção. É a diferença entre sinceridade e autenticidade dentro da comunicação não violenta. A sinceridade é a gente falar tudo o que pensa. Acontece que nem tudo que a gente pensa é útil, é construtivo. Muitas vezes o que a gente pensa seria melhor não falar. Não vai ajudar a pessoa a nos compreender, não vai ajudar a pessoa a empatizar com a gente, não vai ajudar a pessoa a compreender o nosso lado, não vai ajudar a gente a compreender o lado do outro, porque quando a gente fala, o nosso discurso, a nossa linguagem, vai moldando o nosso pensamento, vai moldando a nossa percepção de mundo. A nossa linguagem constrói a nossa percepção de mundo. Então, dependendo da forma como a gente se expressa, a gente tende a ficar pensando daquele jeito. De um jeito coerente com o que a gente falou, com o que a gente pronunciou. Então, falar de si, que é essa autenticidade, é diferente da sinceridade. A sinceridade, a gente fala o que pensa, e muitas vezes o nosso pensamento está carregado de julgamento, de crítica, de censura. Censurando o outro, de que o outro não deveria ter feito isso, de que o outro não deveria ser assim. Ele está errado por ser assim, do jeito que ele é. É um tipo de censura isso. Né? Então, isso é sinceridade. A gente falar tudo o que pensa. A autenticidade não é isso. A autenticidade é a gente falar sem julgamento, a gente falar do fato, observando o fato, falar do nosso sentimento, falar da nossa necessidade. E a gente isso tem a ver com a vulnerabilidade. A autenticidade tem muito a ver com a vulnerabilidade, porque muitas vezes isso exige uma coragem muito grande, uma força interna da gente falar de si, porque a gente está se expondo, né? A gente está expondo, abrindo o nosso sentimento, abrindo o nosso coração, aquilo que é importante para a gente. E para isso acontecer, não é qualquer um, não é em qualquer momento, não é em qualquer ambiente, não é em qualquer contexto que a gente consegue fazer isso. Porque para a gente se vulnerabilizar dessa forma, a gente está se expondo. É como assim? A gente está se abrindo o braço, e se a outra quiser, ela pode dar um soco no nosso peito, porque a gente está se abrindo. Então a gente está
se expondo a gente está se sujeitando a sentir uma dor, a não ser bem interpretado, não ser bem recebido, a ser julgado. Então não é fácil. Precisa ter muita coragem e precisa ter uma construção de uma relação de confiança. Construir uma relação de confiança tal que eu possa me vulnerabilizar porque eu sei que a pessoa tem onde guardar. Ela tem onde guardar aquilo que estou expondo para ela. E tem ambientes que não tem essa relação de confiança. Então, é difícil. Então, nas relações mais próximas de convivência, a gente pode construir essa relação de confiança com as pessoas. Para que a gente possa sempre, na medida do possível, se expor. Expor o sentimento, expor a necessidade, se vulnerabilizar. E é muito interessante como isso tem uma força. É o poder com o outro. De novo, estou trazendo esse conceito. Poder com o outro. A partir de um lugar de vulnerabilização, de um espaço de confiança, a gente ganha um poder muito grande com o outro. Um poder de melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa compreensão, melhorar a nossa interação, a nossa convivência. Esse é o poder com o outro. Então é isso. Muito bom. Nivaldi queria fazer um comentário. E eu vi duas mãozinhas levantadas que abaixaram. Não sei se querem falar ainda ou passou o pensamento. Mas foi Maria Clara e Catarina. E eu acho que por causa da hora vocês podem ter as falas, né, os comentários e Yuri fazer a sua fala final, né, para poder liberar vocês, se vocês ficarem muito presos por aqui. Certinho? Combinado, Yuri? Obrigado, Rayane. Obrigado, Yuri. Não é uma pergunta, é só um comentário. Algumas coisas, alguns pontos que eu vi assim, então, são muitos, mas eu vou deixar os outros para as outras ocasiões. A importância desse crescimento pessoal e desse conhecimento pessoal, né? Acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente cresce, e quando a gente cresce, a gente cresce também no relacionamento com os outros. E isso faz parte daquelas competências socioemocionais que nem sempre a universidade está preparada para oferecer, mas que são essenciais para qualquer processo de crescimento e de conhecimento pessoal. E ainda bem que nós aqui, né, sem humildade, estamos proporcionando esse espaço de conhecimento e crescimento pessoal. E a segunda coisa, assim, rapidinho, que eu tô aprendendo demais, sabe, nesse laboratório TEA, Yuri. Enquanto você estava falando, eu vi aqui que chegou uma mensagem no WhatsApp, tá? Eu estava num grupo aqui de estudo, sabe, um desses grupos aí da vida, e aí a mensagem chegou, fulana removeu você. Aí eu digo, putz, removeu? E aí nasce aquele sentimento, né? Aí quando eu estava ouvindo você falar, eu digo, peraí, antes de alimentar qualquer sentimento negativo, vamos olhar o grupo, né? Eu fui olhar o grupo e vi que algumas mensagens atrás tinha uma mensagem dela que dizia: olá a todos, etc. Concluímos o nosso trabalho e vamos desativar o grupo. Se alguém tiver algum comentário, etc., etc., até o dia tal. E aí depois isso aqui. Por que eu quis dizer isso? Porque confirma tudo aquilo que você falou, né? É uma coisa simples, até banal, mas que confirma tudo aquilo que você falou. Que isso é uma coisa que a gente pode aplicar, né, em qualquer situação que a gente está em qualquer momento. Obrigado, cara. Vamos ver se a gente ainda se cruza por aí. Eu não sei se a Maria Clara quer falar antes. Pode falar primeiro, Catarina. Fica à vontade. Tá certo. Obrigada, Maria Clara. É uma pergunta, na realidade. Eu queria um pouco trazer, assim, para a nossa realidade, ou pelo menos aquilo que a gente deseja realizar com o nosso grupo daqui para frente, que é a atuação no ambiente escolar também.
Então, a gente tem esse desejo, né? No momento da pandemia, a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer, mas é o futuro aí, né? Tá no futuro. Então, assim, eu queria um pouco entender como que a gente traria a CNV para as crianças, né? No ambiente escolar, ou crianças, adolescentes, enfim. Inclusive porque a gente sabe que a nossa formação, pelo menos a minha, assim, quando eu vejo, a gente não foi ensinado tanto diretamente essa questão da identificação dos sentimentos, da separação entre o julgar e o observar. São todas coisas que a gente, enfim, cresceu fazendo de uma certa maneira e que a gente depois, com a CNV, aprende outras formas. Mas aí porque a mudança social passa também pela mudança das crianças, dos adolescentes, enfim. E como que a gente pode atuar nesse nível, né? Como que a gente traduz esses princípios para as crianças, vamos dizer assim, ou para os adolescentes. Seria mais ou menos isso. E aí, agora a Maria Clara pode falar. Eu amei esse papo. E tudo que você falou, Yuri, me lembrou muito uma palestra que eu já assisti da Monja Coen, que ela fala sobre o vínculo, justamente nessa necessidade que as pessoas têm de ser aceitas quando elas mentem. E a monja contou uma história de uma família na qual o filho tinha saído com seu pai e depois de terminar os serviços que tinha feito, que seu pai e sua mãe tinham pedido, ele resolveu ir assistir um filme. E demorou, se atrasou, enfim. Acabou mentindo para os seus pais. E depois o pai descobriu, e eles conversando, disse: por que você mentiu para mim? E ele estava com medo, né? Aí o pai dele, ao invés de brigar com ele, disse: não, eu estou triste com você, porque eu não consegui criar um vínculo com você para que você se sentisse à vontade de vir me falar a verdade. E é justamente, eu normalmente passo muito por isso, porque assim, não é nem a questão de eu ficar irritada com o meu julgamento, né, para outra pessoa, com o que ela fez, mas pelo fato da pessoa não ter, não sei, uma comunicação suficiente comigo para vir e me contar o que é que está acontecendo com ela, né? Porque ela não vem me falar a verdade. Então, com essa palestra da monja e com a sua explicação, eu pude assimilar algumas ideias, né? E assim, a gente realmente precisa nos interiorizar para saber o que fazemos para que isso não se manifeste dessa forma. Aí, talvez essa outra pessoa confie mais em nós, né, para que não precise mentir, porque a verdade, no sentido geral, é a única forma de criar esse vínculo, né, e é justamente isso que você falou. Então, eu só tenho a agradecer, foi um papo, assim, incrível, e o nome da palestra é Ouvir e Entender, Expansão da Mente no Caminho Iluminado. É incrível, e bate muito com o que você fala, então, muito obrigada. A Carolina, ela fala assim: obrigada por tudo. Eu queria perguntar, no caso, tem um conflito maior. Por exemplo, a situação do meu país, Colômbia, onde tem uma divisão e polarização, que traz como consequência mortes, fome e mais pobreza. Como gerar esse diálogo não violento, sabendo que é tudo um país que está involucrado? Acho que traduzindo é sabendo que é todo um país que está envolvido, né? Acho que é isso, né? Involucrado é envolvido em espanhol. Eu não sabia que tinha gente da Colômbia aqui, que honra. Internacional essa aula. Legal, Carolina. Vamos lá, a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é como trazer a comunicação não violenta para as crianças. Tem um curso, eu vou colocar o link aqui para vocês. Quem tiver interesse, esse curso aqui, que é um curso que está gravado, bem estruturado, que é como falar para seu filho ouvir, onde eu trago bastante como trazer a comunicação não violenta para a relação com os filhos. A comunicação não violenta e a disciplina positiva. Então, eu falo sobre como lidar com os próprios sentimentos, sobre alternativas ao castigo, como colocar limites sem usar a violência, como compreender as necessidades humanas das crianças que estão por trás dos comportamentos que às vezes são considerados negativos,
como a gente ajudar o filho a lidar com os sentimentos. Então, como a gente incentivar a cooperação, como convidar o filho a colaborar por amor e não pela dor. Não por uma obediência, pelo medo de apanhar, por um medo do que possa acontecer, e sim por um sentimento de querer contribuir. E tem também uma parte que eu falo sobre como libertar as crianças do desempenho de papéis, que eu mostro bem profundamente como que a imagem que a gente tem da criança influencia a forma como a gente lida com a criança, e isso influencia a forma como a criança se vê. Ou seja, a imagem que a gente faz da criança acaba sendo determinante para a imagem que ela faz de si mesma. E como isso constrói a realidade dela. E como que a gente faz para mudar essa chave. Então, tem muita coisa, tá? E tem muitas outras coisas que dá para a gente falar nesse tema, de como trazer a comunicação não violenta para crianças. Uma das coisas que eu acho mais básicas, mais fundamentais, é esse aprendizado a respeito dos próprios sentimentos. A gente ensinar as crianças a lidarem com os próprios sentimentos. Então, isso a gente nem precisaria chamar de comunicação não violenta, a gente poderia chamar só de educação emocional, por exemplo. É que a coisa está tão junta, né? Está tão próxima. Mas isso é uma das coisas que fazem parte do trazer a comunicação não violenta para as crianças. E isso pode acontecer tanto em momentos em que a gente fala sobre algo que não é necessariamente o que está acontecendo na hora, por exemplo, através de jogos, brincadeiras, que a gente possa ajudar as crianças a desenvolverem vocabulário, a desenvolverem repertório para identificar sentimentos. Como pode acontecer, e que eu acho que é o mais proveitoso, o que mais realmente gera aprendizado de verdade, que é na hora que está acontecendo situações de conflito. Ou uma situação de dificuldade, uma situação de medo, uma situação de tristeza, de luto, né? em que a criança está sentindo algo de forma mais forte, mais evidente, e a gente aproveita aquela situação para falar sobre isso. Para falar sobre aquele sentimento. Quando a gente aproveita um conflito que está acontecendo na escola para fazer um círculo de diálogo, em que a gente cria um ambiente seguro para que as crianças ou jovens falem sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que aconteceu, sobre como cada um se sentiu quando aquilo aconteceu. Então a gente aproveita uma situação real como uma oportunidade para trabalhar o conflito. Para mim, isso é trazer comunicação não violenta para a escola. Quando o adulto fala de si, fala do seu próprio sentimento, quando ele se expõe de forma até vulnerável perante um filho, perante um aluno, isso também está ensinando, a gente está ensinando pelo exemplo. Teve uma vez que eu estava jantando, né? E eu tenho um costume que algumas mulheres podem julgar, né? Podem me criticar por isso, ou homens também, né? Mas eu gosto de usar roupa velha. Gosto de usar roupa velha. Às vezes eu uso a camiseta até ela chegar a ter rasgo nas costas, eu gosto de usar de pijama. Eu não estou muito preocupado com isso. Mas a minha esposa não gosta. Ela já vai logo tomando uma atitude, né? E aí outro dia eu encontrei uma camiseta minha, muito querida, e encontrei no chão, virou pano de chão, sem o meu consentimento. Mas eu já aprendi a lidar com isso. Depois de 15 anos de casado, eu já aprendi a lidar com isso, já consigo ficar em paz com isso. Ela simplesmente pega e transforma em pano de chão. Tudo bem. Isso me força a renovar meu guarda-roupa. Mas enfim, teve um dia que eu estava jantando com as crianças, né? Eu tenho 2 filhos, a gente estava tomando sopa. E minha esposa chegou, enfiou o dedo num buraquinho que tinha na minha camiseta e rasgou. Mas eu fiquei muito irritado com aquilo. Eu achei uma coisa muito invasiva, muito...
muito invasivo. É como assim, tem um espaço, né? Um espaço de energia que a gente tem no nosso corpo, e aquilo invadiu o meu espaço. Eu fiquei muito... Me senti muito invadido, fiquei muito irritado. Aí na hora, assim, eu falei, para com isso, o que é isso, tal? Eu falei firme, né? Que é isso? Minha camiseta, tal. Ela, que camiseta isso aí? Isso aí já tá quase virando pano de chão, ainda tirou uma onda comigo. E meus filhos só observando aquela quase discussão, né, entre eu e minha mulher. Aí beleza, eu respirei fundo e continuei comendo minha sopa. Daqui a pouco ela chegou, enfiou o dedo e puxou mais um pouco. Aí eu parei assim, larguei a colher, respirei fundo, fechei o olho, assim, eu me apoiei assim na mesa, fiz assim, comecei a respirar para eu me acalmar, porque eu percebi que eu fiquei muito irritado, muito irritado. Ela me provocou, né? Escancaradamente. Ela estava se divertindo com a minha irritação. Mas eu comecei a me acalmar, comecei a respirar para me acalmar. E o meu filho perguntou, pai, o que você está fazendo? Eu falei, estou me acalmando, filho. Estou muito irritado agora com o que aconteceu, eu estou me acalmando. E fiquei um tempo respirando. Então, lógico, depois eu conversei com a minha esposa, que eu não gostei, por que eu não gostei, ela percebeu que ela pisou na bola, que ela não precisaria ter feito isso, que ela achou que eu não ia ficar tão irritado. Enfim, a gente conversou, chegou nos acordos de como fazer quando a roupa estiver velha, para não acontecer isso e tal. Mas aquilo serviu de aprendizado para as crianças, porque eles estão observando a gente, eles estão sempre observando a gente. Então, eles observaram como é que eu agi com aquela situação. Então, o que eu fiz? Eu percebi o que eu estava sentindo, eu dei nome para o que eu estava sentindo, eu falei, estou irritado. Eu procurei me acalmar, eu trouxe consciência para aquilo que eu estava sentindo. Então, eu estou ajudando eles. O que eu estou fazendo com isso? Estou ajudando eles a, quando eles se sentirem irritados com alguma coisa que alguém fizer, eles perceberem que eles estão irritados. E perceberem que eles têm outras formas de lidar com a irritação que são diferentes de bater na pessoa, de gritar com a pessoa. Às vezes a gente até precisa gritar, precisa falar mais firme para impor alguns limites. Às vezes pode ser necessário, inclusive para um jovem numa escola, né, para se defender. Mas muitas vezes não é necessário. Então, isso eu não fiquei falando blá 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 blá. Eu mostrei como é que eu ajo. E eu ensinei algo para eles naquele momento. Então eu vejo que a principal forma de ensinar as crianças a praticar isso, a trazer isso para a realidade delas, é os adultos servindo de exemplo. Eles aprendem muito mais com o exemplo dos adultos do que com qualquer discurso e qualquer explicação teórica. Isso, por exemplo, um professor, quando vê que uma criança está com dificuldade para entender alguma coisa, poxa, tem muitas formas de lidar com isso. O professor pode lidar de uma forma debochando da criança, de você não está entendendo, tal. Faz a criança ficar com vergonha pelo fato dela não estar entendendo. Ou ela pode ter empatia pela criança. Pode se sensibilizar com aquela dificuldade. E aí cada professor vai encontrar um jeito, né, de como colocar em prática essa não violência na relação entre professor e aluno. Mas tudo começa com essa postura interna de empatia, de não julgamento, de compreensão. E a criança sente. A criança, o jovem, sente quando o adulto está partindo de um lugar de empatia. Ela sente. E quando ela se sente compreendida, quando ela se sente respeitada, ela está construindo valores dentro dela. Ela está construindo um repertório dentro dela também. Para ela também ter empatia pelos outros, ela também ter respeito pelos outros. Então, o jeito com que o adulto lida com uma criança é algo de muita relevância
na construção de um cidadão consciente, de um cidadão empático, de um cidadão respeitoso. Ele está aprendendo, ele está absorvendo aquilo. Então, por isso que eu defendo, assim, vamos dizer, defendo, vai. É uma bandeira que eu carrego, vamos dizer assim, é uma bandeira que eu carrego. Que esse trabalho de trazer a comunicação não violenta para as escolas, ele tem que estar acompanhado de um trabalho com os adultos na escola. Tem que estar acompanhado. Os adultos têm que vivenciar isso. Tem que vivenciar o que é um círculo de diálogo, o que é um círculo de resolução de conflitos, o que é uma mediação de conflitos, como é que é esse sentimento de empatia, de ser compreendido. E esse é um grande desafio, né? Porque tem muitas escolas querendo trazer as competências socioemocionais, e aí trazem de uma forma assim, como se fosse uma coisa extra, que o professor tem que... Eles colocam no colo do professor, pronto, agora você tem mais essa, tá? Você tem que ensinar isso para as crianças. Só que o próprio professor não recebe isso, não tem esse espaço para vivenciar isso. Ele não se sente compreendido na escola, no ambiente escolar. Então, como é que ele vai ter para dar algo que ele não tem, que ele não recebeu? Então, o trabalho das escolas tem que começar pelos profissionais, para que os profissionais tenham essa bagagem consigo para poder oferecer para os alunos algo que não seja algo teórico, conceitual, mas que seja algo vivencial, que eles sabem o que é, que eles praticam porque eles têm, porque eles receberam. E assim com os pais e filhos. Sabe, eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar com pais e mães. Eu gosto de trabalhar com pais e mães, porque trabalhando com os pais e as mães, eles podem trazer isso para os filhos, para o seio familiar. Mais do que simplesmente fazendo atividades com as crianças, para eles aprenderem isso ou aquilo. É a gente trabalhar com os pais. Quarta-feira eu vou dar uma palestra numa escola que faz um encontro de famílias. Então vai estar pais, professores e alunos. Então esse é um assunto que deve abranger a todos, toda a comunidade escolar. Todos precisam aprender isso. Então acho que eu respondi a pergunta, né? Como trazer isso para a escola. Tem muitas formas, mas só assim, abrindo o leque aqui do estudo, do nosso estudo. E aí a última pergunta, né? Como trazer isso para um nível nacional, né? Como trazer a comunicação não violenta para um nível de país? No caso de ter um conflito maior, por exemplo, na Colômbia, tal. Como gerar esse diálogo não violento? Olha, é que isso tem muitas dimensões, tá? Tem negociações políticas, que isso pode ser trazido para negociações políticas, para negociações econômicas, de grande importância para a vida de um país. Essa postura dos negociadores, de compreender a necessidade do outro país, de compreender a necessidade do meu país e os interesses, e de uma forma que seja vantajosa para ambos. Então isso pode ser trazido para um nível assim, e pode ser trazido também para o dia a dia de um país que está, por exemplo, o Brasil, né, não é só a Colômbia, o Brasil também está vivendo isso, de intensa polarização. É o que eu falei no começo. Intensa polarização. De tudo quanto é tema. Cada dia aparece um novo tema que gera polarização entre a gente. E por que isso acontece? É o tema que está gerando polarização? São os partidos políticos? São as mídias sociais que estão sendo manipuladas e estão criando fake news? São também. Mas o que está gerando polarização? É o ser humano. O ser humano que ainda está se polarizando, que não aprendeu, ainda não sabe harmonizar dentro de si diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, diferentes preferências.
E isso acontece na política, acontece na economia, acontece na cultura. É o ser humano, gente. É o ser humano. Nós precisamos trabalhar o ser humano. Porque se o ser humano tiver mais desenvolvido nesse sentido, não tem fake news que faça a gente se polarizar. Não tem partido político que faça a gente se polarizar. Então, eu sei que tem muitas pessoas que trabalham no nível da política. O meu pai é um militante, movimentos sociais, e eu acho muito legal isso, muito legal, muito louvável. No meu caso, não é tanto a minha bandeira. Eu apoio, eu incentivo, mas não é a minha bandeira. A minha bandeira é aquilo que eu dedico a minha energia é para trabalhar o ser humano, consciência do ser humano, sabe? Para que a gente saiba lidar com esses antagonismos todos que a gente tem contato no dia a dia. Então é isso, minha gente. A gente poderia ficar muito tempo falando, mas esse tema é muito amplo, é o que me vem agora de falar agora, tá? Viu, Carolina? Eu lamento aí se você queria ouvir mais coisas, mas a gente teria que talvez entrar em temas mais específicos, tá? Para te atender melhor. Catarina, deixa eu só aproveitar, eu vou colocar mais um link aqui, que é um outro curso que eu tenho também, que também está lá, está à venda, quem quiser, é um conteúdo gravado, que é sobre comunicação consciente para uma advocacia pacificadora. Como viver e aplicar a comunicação não violenta na resolução de conflitos. Esse link que eu mandei agora. Então, é justamente isso. Como trazer a CNV para a resolução de conflitos. Isso serve para profissionais do direito e também para qualquer profissional que queira ajudar pessoas em conflito. Tá? Como trazer isso para a prática? Então, está à disposição de vocês, tá? Quem quiser saber mais. E é isso. Quero agradecer o convite, a presença de vocês, a companhia. É uma companhia, né? Estamos estudando. Eu também estou estudando tudo isso, é tudo um grande aprendizado. E estamos junto. Se quiser me procurar para a gente continuar estudando algum tema mais específico, pode contar comigo. Eu também vou contar com vocês, tá? E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus, desejo paz para todos.